Bom, então vamos começar a sessão. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo, não apenas aí dos autores, né, que são excelentes trabalhos, mas também aí do público aí, das pessoas que estão assistindo a gente ao vivo e também de quem está vendo a gente gravado, né? A gente está gravando, essa sessão vai ficar disponível. Bom, eu sou Ricardo Cacefo, sou o chair, né, o coordenador dessa trilha, dessa sessão, né, de apresentação aqui dos artigos de hoje. E, bom, eu vou me apresentar, né, a gente sempre está seguindo aqui a parte da acessibilidade, né, de fazer uma autodescrição. Então, eu sou homem, eu sou branco, eu estou usando óculos, eu uso, na verdade, sem eles não enxergo. Eu estou usando um fone de ouvido, over-ear, que pega minhas orelhas. Eu tenho barba, parte da frente do meu cabelo eu sou careca. Estou usando uma camisa social azul escuro. No meu fundo está desfocado, mas eu estou num quarto e tem uma cama, um beliche. Bom, então é um prazer aqui poder recebê-los na sessão técnica número 14 de ensino de programação e lógica fuzzy, do terceiro simpósio brasileiro de educação e computação, que é o EduComp 2023. O EduComp 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, que é a SBC, através do Grupo de Interesse de Educação e Computação, que é o GIEC. Está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, o FRPE. Então, vocês podem interagir com comentários e perguntas através do chat do Google Meet. Durante a discussão, elas vão ser incluídas na medida do possível. Vocês também podem pedir a palavra durante a discussão, usando o recurso de levantar a mão que a gente tem aqui no Google Meet. Então, podem ficar à vontade também para participar com a câmera, se vocês quiserem. O que a gente pede é que, durante a apresentação, deixe o microfone desligado para evitar ruídos e interferências, né? Nós temos 3 trabalhos nessa sessão de agora. Cada trabalho tem 10 minutos para apresentação, a gente não é exatamente o tempo rígido, pode passar 1 minuto, alguma coisa assim, né, mas, claro, mantendo o bom senso aí dos 10 minutos, e depois a gente tem um tempinho para discussão aí em torno de 8 minutos, tá? O primeiro trabalho, eu sou o coautor dele também, então eu vou apresentar, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, deixa eu só fazer direitinho, que eu estou com 2 janelas aqui. Deixa eu ver se está certinho. Ok, eu vou compartilhar tudo. Deixa eu ver se a tela certa é essa. Ok. Aí eu ponho aqui. Ótimo. Eu não estou vendo, pessoal, o chat. Então, eu só vou pedir para alguém, pode falar, usar o microfone, por favor, para ver se vocês estão vendo a minha tela e estão me ouvindo corretamente. Estamos, tudo funcionando. Joia. Então, deixa eu só colocar meu timerzinho aqui, para não me perder com o tempo, né? Para chegarmos aí próximos dos 10 minutos. Pronto. Então, vamos lá. Obrigado, Roberto. Bom, então, o título desse artigo é An Open List of Computer Programming Students' Common Problems and Leverage in Teaching Practice. Eu vou falar em português, mas o artigo está em inglês. Nós temos dos 3 autores, 2 são estrangeiros, né? O Renato Cortinovski, que ele é da Itália, acho que ele está aqui no grupo, eu vi o nome dele, depois a gente conversa um pouquinho com ele. O Pablo Frank Bolton, que ele é dos Estados Unidos, do Smith College, e eu, que eu sou da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bom, então qual que é a ideia, né, desse artigo? O que a gente fez, né? Bom, primeiro a gente define o escopo aqui, o problema, né? O que a gente está falando? A gente está falando sobre CS1, que é a disciplina introdutória do ensino de programação, onde os alunos aprendem a programar. Cada universidade usa uma linguagem, C, Python ou Java, geralmente, e aí os alunos têm problemas quando eles aprendem a programar. Na literatura, a gente tem alguns nomes pontuais que são usados para representar esses problemas. Um deles, que é muito comum, é misconception, que geralmente eles referenciam como modelo mental incorreto que o aluno tem, que ele aprende incorretamente, vai se repetindo.
Mas também é comum aparecer programming mistake, erros, né, que o aluno tem quando ele codifica, isso gera um problema de compilação, alguma coisa sintática ou lógico, etc. Né? Então, no nosso artigo aqui, a gente juntou tudo com o nome problema. Então, tudo isso representa problema. Tá? E aí, por que é importante a gente detectar esses problemas? Então, quando a gente sabe quais são os problemas dos alunos, às vezes, do ponto de vista do aluno, ele tendo esse conhecimento dos possíveis problemas daquele tópico, ele consegue overcome, ele consegue resolver aquilo, né? Superar aquele problema. Do ponto de vista do instrutor, do professor, ele pode desenvolver aí a aula dele, focando nesses problemas que os alunos eventualmente vão ter. Então, se ele sabe de antemão, ele projeta a aula para que o aluno não tenha isso, e também ele consegue criar atividades, criar exercícios, criar dinâmicas que façam aí com que os alunos que tenham esses problemas eventualmente consigam também superá-los, tá? Então, aqui é um exemplo disso, né? Então, imagina o professor está ensinando uma classe, o conceito de classe, não precisa ser Java, o conceito de classe. E toda vez que ele ensina uma classe, ele dá um exemplo de uma instância de um único objeto para aquela classe. Então, isso é um problema, né? Isso pode gerar um problema para o aluno que vai associar essa paridade um para um. Então, objeto e classe, classe, objeto, classe, objeto, objeto, classe, e para ele é uma coisa só. Ele não consegue entender que objeto é uma instância de uma classe. Você pode ter vários objetos para uma classe. Então, no momento de ensinar, o professor talvez possa mostrar, né, várias instâncias daquela classe, e o aluno não vai ter esse problema. Né? Bom, então, quais são as duas perguntas aí de pesquisa? Primeiro, antes de falar das perguntas, a gente quis fazer a pesquisa de uma maneira que a gente chamou de agnóstica. A gente quer falar da coisa mais em alto nível, sem entrar numa linguagem específica. Existem problemas de compreensão que são transversais, que acontecem em várias linguagens. Então, esse é o nosso objetivo, não focar numa linguagem única. Então, a primeira questão de pesquisa: quais são esses problemas que os alunos têm, independente da linguagem? A segunda questão: quais são as formas que a gente teria para melhorar o processo de ensino-aprendizagem usando esses problemas que a gente identificou? Né? Bom, então, trabalhos correlatos, a gente tem esse conceito todo de erros e misconceptions que eu já comentei, e temos ainda um outro termo, que são inventários conceituais, que são questionários de múltipla escolha, onde cada alternativa incorreta a gente chama de distractor, que ele mapeia um problema de compreensão. Então, quando o aluno responde um questionário, um inventário conceitual, ele, teoricamente, deve errar de uma maneira consistente, selecionando aí as alternativas incorretas, que sempre estão mapeando aquele problema que ele tem. Então, tem que ter uma consistência interna esse inventário, por isso que ele é um pouco mais complicado de ser elaborado, e ele tem, geralmente, várias versões, que se faz uma versão, identifica problemas nele, corrige as questões e faz outras, né? Bom, o que a gente fez aqui? A gente listou na literatura uma série de trabalhos que envolvem aí problemas de compreensão, os mistakes e tudo mais, né, que eu mencionei. A gente listou isso, classificou na linguagem, se é C, Java, Python, ou é independente, e colocou o nosso trabalho aqui no último, né, na última linha, que a ideia é que a gente faça algo focado para CS1, alunos que estão aprendendo a programar, e de uma maneira independente, uma linguagem seja independente da linguagem, né? E também pegando conceitos associados à orientação a objetos, né? Aqui, bom, é um overview da metodologia, eu não vou entrar em detalhes, mas de uma maneira geral, primeiro a gente pegou os misconceptions que tem mapeados na literatura em C, Python e Java, analisamos eles, junto com a experiência pessoal dos autores, a gente extraiu um alto nível deles, então viu o que é comum para as linguagens, e aí tentou fazer uma coisa mais em alto nível deles, para gerar uma lista desses problemas, né? Dividiu essa lista em tópicos, depois aqui ainda no passo 2, a gente analisou outras listas independentes de linguagem, acrescentou esses problemas na nossa lista, depois a gente fez uma etapa de assessment, onde a gente apresentou essa lista para professores, para instrutores e para alunos. A gente fez uma revisão dessa lista e chegamos aí no que a gente chamou de lista final, que na verdade nunca é a final, porque sempre é ideia que tenham novas versões, né? Bom, então essa nossa lista final, ela tem 9 tópicos e 107 problemas, né? Os tópicos, eles vão desde problemas de background, que é o aluno conseguir usar o ambiente, né, o setup dele para poder
começar a programar. Aí depois tem coisas mais pontuais, como variáveis, expressões, estrutura de dados, entrada e saída, controle, né, estruturas de controle, que nem loops e condicionais, modularização, que é uma coisa mais para função, os parâmetros de função. Aí a parte de orientação a objeto, que são os fundamentos da orientação a objeto, design, pega, agrega herança e tudo mais. E problem solving, que é a questão do aluno, às vezes, nem saber por onde começar a fazer o problema. Isso que envolve um pouco o pensamento computacional, quebrar o problema em pedacinhos e ter esse raciocínio lógico, né? Um exemplo que eu vou dar de recursão. Então, a gente listou coisas de recursão. Então, o aluno não saber, essa aqui já é um exemplo da nossa lista final. Então, o aluno não consegue fazer o tracing da recursão, né, o passo a passo do que acontece, ou às vezes ele nem consegue fazer no item 2, né, a recursão, ele tem uma solução iterativa, ou ele faz a recursão, mas não chama a invocação do método. No item 4, ele não consegue fazer corretamente o retorno daquela chamada recursiva, e no item 5, ele tem um problema com o caso base. Ou ele não fez o caso base, ou o caso base não é atingido porque a condição do caso base não é correta, né, a condição de parada. Né? Então, aqui é um exemplo que ilustra como é que a gente chegou nos itens da lista. Do lado esquerdo, a gente tem um mapeamento de misconception em C, que existe na literatura. A gente viu que isso é comum para várias linguagens, e a gente criou o item para a nossa lista, que ele é mais alto nível, então ele independe da linguagem, que é, nesse exemplo aqui, o retorno da função, né, o cálculo do retorno da função está errado, ao invés de subtrair, ele está somando, então nunca vai chegar na função, no caso base, aí de parada. Né? Bom, então respondendo às questões de pesquisa, né? Nós encontramos a lista, ok, ela está da forma como eu mencionei, mas ela não é final. Então, apesar da gente tentar fazer uma coisa independente da linguagem, ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas, e os itens podem ser melhor descritos. A gente tem alguns trabalhos futuros aí nesse sentido. Em relação ao uso dessa lista para melhorar a prática de ensino, uma das ideias é que o instrutor ele possa olhar esses itens e fazer questões, fazer atividades para os alunos. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um item que é o uso redundante do if. Né? Então, imagina que você tem uma sequência de ifs em elses, e ao invés do último item ser um else, tem um if lá. Né? Então, não precisa. Né? Então, isso tem a ver com o entendimento aí das condicionais da sequência lógica. Então, esse exemplo aqui, esse exercício, o aluno deveria reescrever esse código, melhorando, aí, eliminando linhas aí que são dispensáveis. Uma outra forma que a gente pensou é pegar cada um desses itens da nossa lista e criar o que a gente chama de cartãozinho de anti-pattern, que é você mapear mesmo os detalhes, explicar a descrição, colocar um exemplo, uma referência para a literatura, formas ou sugestões de intervenção, que é esse exemplo aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um problema que o aluno pode achar que no momento que determinada variável atinge um valor, então nesse primeiro snip né, o A aqui, né, se o valor de B vale 13, acontece algo, né? Então o aluno pode achar que no momento, independente do momento que o B vale 13, mesmo lá em cima, se alguma conta que deu 13, essa linha é executada. Então o fluxo de execução pularia, né? Seria como se fosse um evento, né? Que não é esse caso. Então é um problema que o aluno tem. Esse exercício seria para ajudar o aluno a melhorar esse problema, né, ou superar esse problema. Então, trabalhos futuros, né? Pegar essa nossa listinha e trabalhar os antipadrões e publicar isso como um recurso educacional aberto, desenvolver questionários de múltipla escolha, onde a gente vai focar nesses problemas e isso ajudar os alunos a superar isso. Aí a gente pode aqui nesse item até chegar eventualmente no inventário conceitual, né? Mas que é mais difícil, é mais trabalhoso, mas há uns caminhos. E aquela coisa de um retorno personalizado, da gente criar, por exemplo, no AutoGrader, ou algo similar, que o aluno programa, mas a gente fala, ó, peraí, você tem esse problema aqui que a gente já identificou e está aqui as características dele, e, enfim, como você faria para superar isso, né? Bom, ok, eu cheguei no fim, eu vou só parar de compartilhar aqui a tela para que eu possa ver vocês. E aí, senão eu fico fora aqui, deixa eu parar, pronto, voltei. Então, a gente cai agora na parte de perguntas. Não sei se tem perguntas aqui no chat, ou se alguém quiser falar, fiquem
à vontade. Talvez parabéns pelo estudo. Acho que tem bastante coisa em comum com o que eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, essa experiência que vocês têm, pelo que eu entendi, vocês adotam já logo de cara para o calouro uma linguagem orientada a objetos e incluem recursão. E a experiência de vocês, ela é ok? Como é que os alunos têm ido, né, no desempenho deles? Tanta coisa assim. Essa é uma boa pergunta. Uma das coisas que a gente fez, não nessa pesquisa, mas que é outro estudo, né, que a gente tem feito, é mapear o que é ensinado em CS1, esse curso introdutório. Quais são esses tópicos que a gente tem? E não existe um consenso. Então, cada universidade ensina alguma coisa diferente. Recursão, por exemplo, não é um consenso. Acho assim, existem tópicos que eu poderia dizer que são, digamos, universais. Não? Você vai ensinar um if, ok, você vai ensinar um while, condicional, tem coisas que acabam sendo comuns. Agora, essas coisas um pouquinho mais elaboradas, recursão, algoritmos de ordenação com recursão, merge sort, quicksort, não necessariamente eles estão nessa matéria introdutória. Né? Então, mas esse estudo que a gente fez, que eu apresentei agora, a ideia é abranger, tentar pegar esse escopo maior possível, desses possíveis tópicos que eventualmente são ensinados, e mesmo que não seja em CS1, seja em uma outra disciplina, isso também é válido, a pessoa pode usar esses problemas, esses cartões que a gente está desenvolvendo em estrutura de dados, por exemplo. Né? Então, eu acabo mencionando CS1 porque acaba sendo o foco, né? Mas não necessariamente. Né? Agora, em relação ao desempenho dos alunos, o que a gente tem, assim, que eu pelo menos tenho de experiência, os alunos de computação vão bem, porque eles têm um interesse muito grande em aprender isso, porque é relevante para o curso deles, mas a gente tem, às vezes, que é o caso da Unicamp, uma disciplina única de introdução, que é ministrada para todos os cursos de engenharia e matemática, né, que é obrigatória. E essa disciplina, a ementa dela é igual à ementa da computação. Apesar da aplicação ser distinta, então você tem um professor diferente, um coordenador diferente desse curso, a ementa é igual. Então os alunos vão aprender as mesmas coisas que um aluno de computação. E muitas vezes eles têm mais dificuldade, porque eles não têm esse background e talvez não tenham tanto, digamos, esse interesse, né? Porque ele está vendo outras disciplinas da área dele, do curso dele, que ele não programar, ele não vê, talvez, grande validade naquilo, né? Então aí os alunos eles vão pior. Obrigado. Imagina. Alguém levantou a mão? Leandro, é isso? Leandro, tudo bem? Oi, tudo bem? Fui eu mesmo. Como vai? Tudo bem, sou fã do seu trabalho já há um tempão, lá dos inventários de conceito, né? Uhum. E eu fiquei curioso aí, a base que você usou para levantar os misconceptions, foi o que? Disciplinas? Você chegou aí em juízes online? Qual foi a natureza, assim, desse Tá. repositório, né? A primeira parte do trabalho, a gente usou os misconceptions em C, Python e Java, que eu e no grupo lá a gente identificou. Então, como que a gente fez isso? Né? Foi feito olhando provas dos alunos, provas de questões abertas, o aluno escrevendo, né, o código, aí eu peguei, olhei o código, ele errou aqui. Por que ele errou aqui? Ele fez o while dele não tem a condição de incrementar a variável, então vai entrar no loop infinito. E como é no papel, ele não sabe, né? Porque ele não executou, então ele fica lá registrado, né? Então o papel, na minha visão, ele tem um retorno, um feedback muito bom para o educador, né? Porque se é no computador, vai travar, vai acontecer alguma coisa, o aluno, nem que ele não sabe o que está acontecendo, ele incrementa alguma variável lá e vai na sorte, vai, né? E a coisa dá certo, mas no papel não. Então a prova no papel, eu acho que ela tem um feedback muito bom. Aí a gente fez entrevistas com alunos e com docentes. Então, isso aconteceu de uma maneira similar em C, Python e Java, né, nessa primeira etapa. E na segunda etapa, a gente pegou listas da literatura, já meio de linguagens independentes, e adicionamos na nossa lista. Então, essa lista que eu apresentei aqui, ela é meio que uma versão aí, uma junção de várias coisas, né, do trabalho inicial também e de outras listas que estão disponíveis aí.
Não, perfeito, eu fiquei interessado, né? Com base nessa lista, a gente tentar usar um mecanismo automatizado de localizar eles em questões, né? Em juízos online, por exemplo. Eu acho que assim, o uso em AutoGrader visuais é sensacional, né? A gente conseguir incorporar isso é um caminho muito bom, né? Porque quando a gente fala de muitos alunos, você tem 100 alunos, 200, na Univesp a gente tem 20 mil. Aí, como é que você faz para dar o feedback para o aluno? Aí a minha ideia de olhar a prova não dá certo, porque você não tem um ser humano que vai corrigir manualmente 20 mil provas. Aí o AutoGrader, se ele conseguir incorporar isso, identificar, é perfeito, né? Verdade. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Okay. Pessoal, vamos para... Opa, tomei uma telinha aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode dar... Apareceu... Tem mais alguém que tem alguma coisa? Opa, eu tenho uma Desculpa. dúvida. Pode falar. É porque você apresentou, né, muito bem, e eu queria saber se pretende, no futuro, fazer algum estudo envolvendo pensamento computacional, já que tem uma estrutura similar, né, em alguns pontos, e eu acho que pode ajudar os alunos Com certeza. na matéria, com Java, Python, enfim, pretende um estudo assim? Eu acho que dá para expandir para pensamento computacional, sim. A gente estava até conversando um pouquinho no começo, antes da sessão, sobre o uso, né, incorporar a computação no ensino básico, e aí é o pensamento computacional. Então, o escopo ele se amplia, né? Muitos desses trabalhos a gente está falando de CS1, que é uma matéria introdutória de programação, que muitas vezes é para o ensino superior, né? E o pensamento computacional, a tendência é que venha antes, né? Então, o aluno entra na universidade já sabendo, porque ele vai aprender no ensino básico e depois no colegial, né? Então, com certeza, se a gente conseguir mapear os misconceptions, esses problemas para o pensamento computacional, e aí tem vários estudos disso também, né? Vai ser de grande serventia aí para a área. É porque eu vi em algum lugar, mas eu não consigo lembrar agora qual o trabalho, de um estudo que faz até uma comparação tipo assim, de grupos de controle, né, com pessoas que responderam problemas usando, por exemplo, programação com blocos, né, como Scratch, e outras com programação, assim, orientada a objetos, mesmo Java, Python. E eu acho que seria interessante também. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado. Bom, vamos avançando, porque o tempo não para. O próximo é análise da inferência da lógica fuzzy no jogo The Sims. Quem vai apresentar é a Tatiana. Tatiana, eu que vou guiar aqui, né? É isso, né? Tá, então, só um segundinho que eu já vou achar seu arquivo. Ok. Já achei, agora estou abrindo. Ok. Agora, só um minuto. Ok, aqui. Pronto. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Aí tem um PowerPoint aberto que eu espero que seja o seu. É esse, né? Vocês estão vendo? Esse, tá. Deixa eu então apertar aqui o F5. Ah, não, peraí. Vocês não estão vendo full screen, né? Não. Não, com duas telas. Não, ele não ficou, tá com duas telas, né? Peraí, então. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de novo. E agora eu vou compartilhar a outra tela, então. Vamos ver se a gente engana ele. Agora vocês vão ver. Aqui, ok. Aí eu vou apertar F5. Agora vocês estão vendo full screen? Sim. Sim, perfeito. Tá certinho? Então fica à vontade, tá, Tatiana, para fazer a sua apresentação. Obrigado. Tá certo, obrigada. Faço a descrição, aquela que você fez também, né? Da acessibilidade. Isso. Tá. Uhum. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Tatiana. Eu vim apresentar o artigo escrito junto com a minha colega Franciele e a minha outra colega, a professora Eliane. O título é Análise da Inferência da Lógica Fuzzy no jogo The Sims. Fazendo uma descrição, então, né, como o Ricardo comentou.
Eu sou uma mulher, eu estou com uma camiseta vermelha, um decote V, cabelo amarrado, cabelo castanho, uso óculos. Ao meu lado aqui tem um espelho e uma parede branca ao fundo. E pode passar, Ricardo, por favor. Bom, o nosso intuito aqui é tentar trazer uma forma de evitar, de diminuir a evasão dos cursos de engenharia, de tecnologias, cursos que envolvam essa parte de programação, de inteligência artificial, que são as disciplinas de maior baque, né? O maior choque que os alunos levam, as programações quando entram e a inteligência artificial já mais no meio do curso, mas fazer uma forma que isso seja mais agradável, que gere um engajamento maior nesses estudantes. Então, a questão de pesquisa aqui é como é que é possível utilizar o jogo The Sims para o aprendizado da disciplina de inteligência artificial, especificamente dentro da disciplina, o conceito da lógica fuzzy. Então, como objetivo geral, a gente vai tentar traçar, nós trouxemos, né, essa relação, uma associação entre a fuzzy e o jogo The Sims como uma ferramenta didático-pedagógica. Pode passar. Bom, só apresentando um breve contexto, pode passar para mim mais uma vez, sobre a lógica fuzzy. Eu acredito que todos aqui já devem não conhecer profundamente, ou conhecer profundamente, mas tem pelo menos uma noção do que é a fuzzy. Ela é muito utilizada quando a gente tem aplicações que precisam de um certo grau de incerteza, com várias possibilidades, ou com uma árvore de decisão muito grande. Então, ela tem a base de 3 métodos diferentes: a fusificação, a parte das regras de inferência e a desfusificação. Então, vão entrar valores aleatórios, que a partir das regras de combinação, a gente vai combinar a verdade dos fatos simples, e na defusificação a gente vai trazer valores reais, dados úteis para a gente poder apresentar para essa inteligência artificial. Cada uma dessas partes eu vou apresentar como ela se encaixa, onde ela se encontra dentro do jogo. Pode passar para mim. Mais uma vez. Jogos na educação. Então, qual é a importância de usar essa ferramenta? Eu acho que atualmente já está muito, né, perdão, esqueci a palavra. Já é comumente utilizado, né? Já é muito utilizado nas escolas, o jogo como uma ferramenta por N fatores, né? A questão da interatividade, a dinâmica, o compartilhamento entre os alunos, a cooperação entre eles. Um jogo, então, ele pode ter 2 funções que a gente pode utilizar em sala de aula. Ele precisa ter, né? A função lúdica, onde ele vai proporcionar uma diversão, esse momento de prazer, e a função educativa, onde é possível ensinar diferentes conteúdos. E para que, de fato, aconteça esse processo de ensino-aprendizagem significativo, esse conhecimento seja de forma efetiva, ela precisa ter esse casamento entre essas 2 funções. Eu só trouxe uma citação aqui para mostrar, então, que o processo de ensino-aprendizagem ele deve ter como elemento principal a motivação, com o intuito de gerar o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem, levando eles a assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem e desenvolvimento e assumir o protagonismo estudantil. Então, eles ter consciência do que eles estão fazendo e eles estão guiando o próprio caminho em busca do conhecimento. Pode passar? Comentando um pouco só sobre o jogo The Sims, mais uma vez, pode passar, caso alguém não conheça, né? O jogo The Sims ele é um jogo de simulação de vida, onde a gente pode criar personagens, o que a gente chama de Sims. Eu posso escolher as personalidades deles, eu posso construir casas, decorar as casas, móveis, fazer eles interagir com os ambientes, com a sociedade e com outros personagens. A ideia inicial do jogo The Sims é que ele fosse um projeto de arquitetura, e por isso a ideia era que os objetos, além dos personagens, tivessem uma inteligência. Então, a partir dessa interação do personagem, o ambiente e os objetos também poderiam aprender sobre esse comportamento esperado, e eles anunciam as funções, eles demonstram o que eles são capazes de fazer e o retorno que eles iriam dar para esse personagem, e vão atrair o personagem, então, para poder usar cada um desses objetos. Pode passar?
Então, agora eu vou trazer para vocês como a gente vai fazer esse casamento de fuzzy e o jogo The Sims. Como é que é ensinar para os alunos com o jogo. Pode passar? Bom, o jogo The Sims, os personagens, os Sims, eles têm necessidades, né? Por exemplo, ele vai comer quando ele estiver com fome, ele vai dormir quando ele estiver cansado, ou conversar com os amigos, com companheiros quando ele estiver se sentindo sozinho. Para poder fazer cada uma dessas ações, ele vai ter uma árvore de decisões, né? E de várias opções, de vários recursos disponíveis para executar aquela necessidade. Então, a partir dessa árvore de decisão, são selecionadas ações disponíveis dentro desse conjunto que a gente chama de conjunto de parâmetros físicos e emocionais, que são aquelas barrinhas que a gente normalmente vê ali no final, embaixo da tela do jogo, como está ali no slide. Tem as necessidades, a fome, o conforto, o banheiro, a energia. E aquelas barrinhas, quando elas estão cheias, elas ficam verdes, significa que ele está saciado, né? Ele está bem descansado, ele não está com sono, ele se divertiu. E à medida que a barrinha vai diminuindo, vai ficando amarelo ou vermelho, a necessidade daquele fator vai aumentando. E elas mudam, então, ao longo do tempo com relação às ações que o personagem toma e as ações e as interações com o ambiente. Essas barrinhas, o conjunto de todas aquelas barrinhas, é o que a gente chama de conjunto fuzzy. A gente pode assimilar com o conjunto fuzzy. Pode passar para mim? Bom, vamos pegar como exemplo a necessidade de comer quando ele estiver com fome. A fome, nesse caso, seria um predicado dentro daquele meu conjunto fuzzy. Numa lógica tradicional, na nossa lógica binária, essa proposição ela só pode ser sim ou não, 0 ou 1. Ela não tem um meio termo. Ela vai pertencer ou não àquele grupo. Ou seja, o personagem ele vai estar com fome ou não estar com fome. Não existe um meio termo. Na lógica fuzzy, existe essa possibilidade de ter uma ação intermediária. Então, o personagem ele vai poder estar com uma fome intermediária. Porque, nesse caso, essa proposição ela é o que a gente chama de multivalência. Então, não é apenas verdadeiro ou falso, né? É um valor numérico que tem um grau de pertinência. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que esse personagem pertence ao conjunto fome com um grau de pertinência igual a 0,7, diferente da lógica binária. Pode passar para mim? Com isso, a gente entende que, diferente da lógica tradicional, um sim, na lógica fuzzy, esse personagem pode pertencer a vários conjuntos ao mesmo tempo. Então, ele pode estar com fome e precisar interagir com outro personagem. Ele vai estar com sono ou precisar ir ao banheiro. Isso ao mesmo tempo. O que decide o que ele vai fazer primeiro é esse grau de pertinência de qual está maior e o que objeto, em que ambiente ele está mais próximo para poder resolver essa sua necessidade. Então, por exemplo, nossos predicados que eu falei, que são aquelas barrinhas de necessidades, né? Energia, fome, conforto, diversão, enfim. O conjunto daqueles predicados, a gente torna eles como o conjunto fuzzy em si. Cada um desses predicados recebe um número de pontos, que são essas entradas para o meu fusificador. Esses pontos são no meu grau de pertinência para cada um desses predicados. Dentro dessas regras de inferência, né, que são inseridas na lógica fuzzy, elas vão descrever, então, quais são as possibilidades de ação para aquela aplicação, para aquele momento, para aquela necessidade, a partir dessa árvore de decisão. E na saída, como eu já tinha falado, né, sai um único valor de saída. Esse único valor de saída é a ação propriamente dita que o personagem vai precisar efetivamente fazer para saciar a necessidade mais apertada, digamos assim, né? Pode passar para mim? Considerando, então, um pequeno resumo do nosso trabalho, pode passar mais uma vez? Bom, existe uma preocupação excessiva em ensinar fórmulas, teorias, conceitos, sem levar em consideração a maneira como os estudantes absorvem isso. É muito descontextualizado, né, o ensino ainda, isso pensando em fundamental, ensino médio e até mesmo ensino superior, que é o nosso foco aqui. É muito aquele velho termo de jogar o conteúdo sem fazer o aluno entender o porquê ele está aprendendo aquilo, qual é a necessidade daquilo,
e como eu posso passar esse conteúdo de uma forma que ele não precise aprender só para a prova ou aprender só para passar naquela disciplina, né? Que ele leve realmente o conteúdo para a vida, que isso faça sentido para ele, que ele possa usar futuramente, se ele seguir no meio acadêmico ou se ele for para o meio empresarial. Então, esse processo de ensino, infelizmente, ainda é centrado muito no conteúdo, sem essa aplicabilidade na vida do estudante, sem levar em consideração o contexto da vida dele, as necessidades dele, o conhecimento prévio dele. E com isso, os jogos podem ser um recurso com caráter pedagógico que vai permitir testar, experimentar, vivenciar, errar e assimilar. Porque o jogo já é uma realidade na vida das pessoas. Então, a gente não usa mais o jogo só para se divertir nos finais de semana, para o entretenimento. O jogo já faz parte da educação, já é uma ferramenta com caráter pedagógico muito forte. Então, nós utilizamos o jogo The Sims por essa questão de ele ser um jogo aberto, de não ter um objetivo específico, de deixar o aluno livre para montar o que ele precisa ou achar que é necessário. Ele se caracteriza, então, como um recurso pedagógico contextualizado, interativo e dinâmico. O aluno pode reproduzir no mundo do The Sims e dentro do seu personagem a realidade que ele vive, da sociedade, do país ou da sua própria família. Então, ele cria os personagens como a sua família, ele cria a casa lá como se fosse a casa dos seus sonhos. Então, ele transmite aquilo que ele está sentindo e isso pode ajudar nesse processo de ensino. Isso, então, gera esse engajamento e a motivação dos estudantes em aprenderem conteúdos que, inicialmente, para eles podem parecer difíceis, mas que, com a ajuda dessas ferramentas, como o jogo, a gente pode tornar elas fáceis, né? Então, como tem aquela chargezinha ali do lado, acontece muitos professores dizendo, né? Vocês precisam aprender isso, né? Mas para quê? Isso vai ser importante, né? Para a vida, algum dia. E a gente tem que realmente fazer isso fazer sentido na vida deles, que eles realmente um dia parem e pensam, ok, estou usando aquilo que o meu professor um dia me passou, isso realmente faz sentido e hoje é muito útil para a minha vida, e não só mais um conteúdo. Eu acho que seria isso, só pode passar para mim mais uma vez? Eu só postei ali algumas referências que foram utilizadas, mais importantes, e é isso, eu estou aberta a questionamentos. Muito obrigada. Deixa eu só voltar aqui a achar a janelinha que eu estava. Mas se alguém tiver dúvida, pronto, me achei. Pode. Parabéns, viu, Tatiana, pela Obrigada. apresentação. A gente vai agora para a sessão das dúvidas, se alguém quiser falar alguma coisa. Jennifer? Parabéns pelo trabalho, eu estava esperando um tempinho já para assistir esse trabalho. E eu fiquei curiosa para saber se os estudantes, né, eles comentaram sobre outro jogo, algum outro jogo para fazer esses estudos, né, com inteligência artificial. E se teve também outro fator, além dessa questão de ser dinâmico, né, o jogo, para escolher o The Sims nesse estudo. Na verdade, obrigada, né? Mas assim, eu até esqueci de comentar. Esse artigo, ele é mais um piloto. Então, a gente fez esse piloto mais como um levantamento de informações da literatura, dos nossos conhecimentos do laboratório que a gente estava trabalhando, para chegar nessas informações. Então, nosso próximo passo é realmente fazer uma aplicação disso, dessa parte do The Sims com os alunos e ver o feedback deles. Porque foi uma escolha baseada na literatura e baseada especificamente no que eu comentei, né? Por ser um jogo aberto, não ter objetivo, então o estudante ele pode estar livre para construir o que ele quer, e quando a gente não tem um objetivo, é mais fácil, né, no caso do jogo, é mais fácil a gente passar o conteúdo, usar como ferramenta pedagógica. Quando o jogo já vem com algo pronto, um objetivo, uma meta específica, tu fica limitado àquilo que está sendo obrigado a ser feito, né? Então, jogos assim como The Sims, como, por exemplo, o Minecraft, que nós já tivemos outro trabalho assim, são jogos abertos onde tu tem total liberdade de permitir a construção do conhecimento do aluno. Acho que respondi essa pergunta. Respondeu sim, obrigada. Nada. Tem uma pergunta no chat aqui da
Alessandra, é isso? Amei, muito bom esse trabalho. É legal fazer essa comparação com The Sims. Você tem planos de fazer isso com outros jogos? Sim, como eu falei, os jogos que a gente mais tem utilizado, que eu tenho mais utilizado, que já fiz projetos, tanto na minha dissertação também, é o jogo Minecraft, que não foi usado para lógica de programação, daí não para inteligência artificial. Eu usei lógica de programação, usando o Scratch, para ensinar alunos de sexto, sétimo ano, mais ou menos. Então, a gente sempre procura jogos abertos, nesse sentido, né, que eu já expliquei. Então, o Minecraft foi mais para lógica de programação e aqui o The Sims para inteligência artificial. Tem uma outra pergunta no chat do Fabrício. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, tá? Eu estou considerando aqui que talvez vocês não estejam com o microfone, tá? Pode levantar a mão ou abrir o microfone e falar, tá? Mas o Fabrício colocou: parabéns pelo trabalho, Tatiana. Estou curioso para saber como foi a motivação para a escolha do The Sims. Tem a ver com... Você jogava e aí você viu, não, aqui se encaixa programa, lógica fuzzy, como que era? Assim, The Sims fez parte da minha infância, né? Eu jogava muito, é porque eu ainda não tinha computador, eu ia para casa da minha amiga final de semana todo e jogava The Sims. Então sempre foi um jogo que eu tive muito carinho, muito apreço pelo jogo. E aí, como eu falei, essa parte de ser um piloto, eu resolvi aproveitar aquilo que eu já comentei, né? O de ser aberto, por eu já saber como ele funciona, por eu já jogar, por já ter o conhecimento dele, conseguir encaixar esses conceitos dentro da disciplina da lógica fuzzy ali dentro do IA. E, na verdade, assim, nunca parei para pensar como eu vou fazer isso. Foi mais, assim, um insight, uma época que eu estava dando aula aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, como professora substituta, e aí eu estava dando a disciplina de inteligência artificial, e quando eu estava realmente explicando essa parte da fuzzy e os predicados e graus de pertinência, e foi me vindo na cabeça essa questão das barrinhas da vida, da necessidade dos personagens ali, e eu comecei a assimilar. Eu cheguei em casa e fui fazer uma leitura para ver se realmente se encaixava e deu certo, né? A teoria e a prática ali se encaixou. Então foi assim, a questão de eu já saber, de já conhecer, e esse insight que eu tive dando aula, assim, esse despertar, que aí surgiu esse artigo. Tem uma coisa interessante no The Sims que tem essa lógica fuzzy, e eu não sei se é, talvez você possa me responder, mas varia de personagem para personagem, porque cada um tem um background, não é? Acho que tem até o signo, tem N coisas. Eu acho que Tem algumas as têm necessidades personalidades. diferentes das outras, né? E aí você Sim, cria sim. e essa lógica varia, é isso. A gente não sabe qual é, mas é meio que na tentativa e erro, né? Exatamente, porque quando você cria inicialmente o seu personagem, você escolhe se você quer ser homem, se é mulher, se é criança, jovem, adulto, idoso, e aí você cria suas personalidades, né? Aí eu vou ser do estilo roqueiro, eu vou ser do estilo. Então, para todo o tipo de estilo de música, socialmente, como é que você vai reagir? Então, você tem personalidade para várias categorias. Então, essas escolhas já vão interferir nos predicados, na interação que esses predicados vão ter com os outros personagens e com o ambiente. Isso vai influenciar bastante. Ok. Mais alguma pergunta? Ok, então obrigado, Tatiana, pelo trabalho, Muito parabéns, viu? obrigada. Então, fica aí a dica para todos lerem os artigos, né? Eles já estão disponíveis, não é só vir aqui na apresentação, não. Tem que depois baixar e ler e pode mandar e-mail para o autor, né? Acho que isso é uma coisa legal desse evento que a gente acaba fazendo contatos e compartilhando aí informações. Bom, a gente vai agora para o último artigo do dia, que é uma possível abordagem para o ensino introdutório de algoritmos em cursos de computação. É do professor Marcos Castilho, Fabiano Silva e Daniel Weingartner. Não Weingartner. sei, falei certo? Ok. Então, Nosso Marcos, fica à alemão aqui. vontade. Obrigado aí pela participação e pela presença. Boa tarde a todos, todas. Compartilhando a tela aqui, vocês estão vendo, né?
Olha, por enquanto, agora foi. Agora estão vendo os slides, né? Sim. Então tá. Bem, antes de mostrar os slides, vocês estão me vendo simultaneamente também? Sim, normal. Então, meu nome é Marcos Castilho, eu sou branco, cabelo preto, caracolado, estou usando óculos, eu uso só para leitura, barba branca, e estou em Curitiba. Hoje não está muito frio, estou com camiseta da banda Black Sabbath, volume 4, que eu gosto muito. Então, vou ligar aqui meu cronômetro. Então, esse trabalho, ele é um relato de experiência, tá? Então, nós ministramos, a disciplina se chama Algoritmos e Estrutura de Dados 1, mas é o equivalente do CS1 que o Ricardo nos falou agora há pouquinho. De certa maneira, são trabalhos com a mesma ideia, né, de melhorar o ensino introdutório. A experiência de 30 anos do Departamento de Informática. Né? E aqui. Então, primeiro, a gente está careca de saber que a dificuldade no ensino de programação é muito alta. Né? Então, o que eu vou mostrar aqui é como é que nesses 30 anos a gente evoluiu em algumas coisas, né, como dosagem do tempo, uso de linguagens, etc., algumas coisas que eu vou apresentar, e que, de certa maneira, influenciou bastante no projeto pedagógico do nosso curso. Então, a gente tem um contexto de ser a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, uma capital de estado, nosso vestibular muito concorrido, está em torno de 20 para 1, e a gente sofreu muito nesses 30 anos numa equipe grande de professores que trabalharam, que vieram, né, de várias universidades brasileiras e fizeram seus doutorados no exterior, eventualmente ministrando aulas de introdução também lá. Então, essa experiência coletiva acabou não só influenciando o que eu vou apresentar aqui, mas, como eu disse, o próprio projeto pedagógico do curso. Né? A gente sabe que nós ministramos algoritmos 1, em paralelo com a disciplina de circuitos lógicos, que lá eles veem representação binária e outras coisas, né? E em paralelo também com a disciplina de introdução à ciência da computação, que ela é focada em bastante alto nível. Até o professor Roberto Pereira, que está aqui na sala, apresentou na terça-feira o trabalho dele, né? Na sequência, a gente tem algoritmos 2, que é visto recursividade, algoritmo de ordenação, uma disciplina de programação também, e depois vem estrutura de dados, etc. Né? Então, os próprios, como eu disse, são 30 anos de aperfeiçoamento, né? Os próprios coautores, o Fabiano Silva e o Daniel Weingarten, foram alunos dessa disciplina, hoje são, há muito tempo já, aliás, colegas de trabalho e ministram, e então eles tiveram a visão como alunos e ajudaram a aperfeiçoar a nossa experiência. Né? A gente tem muito material de apoio, né? Nós três escrevemos um livro que está disponível em Creative Commons, né? Gratuitamente para quem quiser, né? Alguns guias e uma ferramenta chamada PharmaAlg, que é um juiz online. Então, nós dividimos o curso em 3 partes, né? Então, 10 aulas para falar do básico, e 9 aulas para introdução de vetores, e as 8 aulas restantes para complementos, que podem variar em função do semestre em andamento. A gente tem um foco muito grande nesse básico, né, nessas 10 primeiras aulas, e isso orienta o restante da disciplina. A gente vai mostrar aqui que, com algumas simplificações, a gente consegue avançar bastante no final. Então, esse que eu chamo do básico, né, entrada e saída, expressões e atribuições, desvios, e isso de uma maneira muito lenta e com acompanhamento da ferramenta de juiz online, para apresentar o básico. Né? O Ricardo falou que eles apresentam recursão, a gente não fala nada de recursão, a gente trabalha com programação estruturada, nada de orientação a objetos, né? E o principal é que tanto aprender algoritmos é difícil, mas também dominar uma linguagem de programação é difícil, né?
E as duas coisas simultaneamente, a gente tem que adotar algumas simplificações, né? Porque para a gente poder avançar, né? O que eu chamo de simplificações? A gente evita trabalhar com números reais, strings, char, né? Basicamente, a gente adaptou centenas de exercícios disponíveis na literatura e que eles eram apresentados na forma de strings, a gente mapeou para inteiros, então, porque o aluno ele fica apanhando, né, de representação numérica e a gente resolveu, vamos focar em número inteiro para ele aprender o que é uma repetição. Na repetição, a gente só apresenta uma estrutura, só o while, né? O repeat, o for e outras formas de repetição, eles aparecem na metade do curso, mas não nas 10 primeiras aulas. E, por exemplo, construções como case e outras construções complexas, ponteiros e etc., ou passagem de parâmetro com endereço disponível na linguagem C, por exemplo, isso tudo é absolutamente eliminado inicialmente, né? Essas coisas vão aparecer em disciplinas do segundo e terceiro período. Então, o que eu quero dos meus alunos é que eles aprendam o que é um desvio, o que é uma repetição, né? E a gente entende que é essencial a apresentação do modelo von Neumann. Isso facilita muito o aluno aprender a noção do que é uma variável, né? E alguns detalhes que a experiência mostrou ser relevante, né? Então, a gente entende que a apresentação das repetições antes do desvio é benéfico, né? Os alinhamentos de comandos também, a gente toma muito cuidado, então a gente começa com o alinhamento de ifs, e depois, ao pouquinho, o if dentro do while, o while dentro do if, e o laço duplo vem bem perto da 10ª aula, porque a gente entende que é a estrutura mais difícil deles compreenderem, né? E isso permite, com esse foco, né, nessas 10 primeiras aulas, com essas simplificações, quando a gente passa para o segundo terço da disciplina, a gente pode tratar, usando o conceito de vetores, né, problemas de busca, inserção e remoção muito bem explorados, inclusive motivando para as disciplinas de algoritmos 2 e algoritmos 3, né? E não por acaso, antigamente a gente falava todos os métodos de ordenação N ao quadrado, né? Hoje a gente apresenta um só, até porque na disciplina de algoritmos 2, eles vão ver lá 9, 10 algoritmos de ordenação com esse foco, né? Estudo de ordenação e da complexidade dos algoritmos. Então, a gente mostra um método só, né? A outra coisa, a gente procura focar na novidade, né? Então, a gente usa alguns problemas básicos diversas vezes, como, por exemplo, acumular uma soma e encontrar o menor elemento de um conjunto. Então, por exemplo, esses problemas são vistos inicialmente, né, numa estrutura simples de laço, e depois, quando a gente apresenta funções e procedimentos, esses problemas aparecem de novo. Inclusive, a gente mostra a versão original e a versão nova que usa funções, né? A gente, quando introduz vetores, também a gente mostra a versão original e a versão usando vetores. E depois, quando a gente apresenta matrizes, os mesmos problemas aparecem de novo. E quando a gente trabalha lá no final tipos abstratos de dados, que é possível, do jeito que a gente ministra, é possível introduzir a noção de tipos abstratos de dados, esses mesmos problemas aparecem de novo, né? Então, sempre o foco na novidade. A gente, nessa equipe, né, nesses 30 anos, a gente decidiu definitivamente optar pela linguagem Pascal, no conceito de programação estruturada, então nada de orientação a objetos, né? E a linguagem Pascal ela foi concebida pelo Niklaus Wirth, né, para ser didática, para ensino de programação. A gente acha fundamental o aluno poder rodar e testar os programas, né? Até alguém falou isso, acho que foi o próprio Ricardo ali agora há pouco, né? Que o aluno, quando ele esquece de incrementar uma variável no laço, isso não aparece, né? Então, é importante ele sentir na prática e para isso ele tem que ter uma linguagem real e não pseudocódigo, né? A linguagem Pascal também é tipada, a gente entende que isso é muito importante, o aluno aprender, e a linguagem também simplifica a passagem de parâmetros, pois a gente entende que essa
conceituação, né, de funções e procedimentos é importante junto com a passagem de parâmetros, né? E depois, no segundo período, eles vão mudar de linguagem obrigatoriamente. Normalmente eles passam para a linguagem C e vão aprender orientação a objetos só no quarto período. Até lá eles ficam no básico mesmo. A experiência nossa é muito rica nisso, né? O PharmaAlg é uma ferramenta de correção automática, ela derivou do Boca, que é a ferramenta de competições, e meu tempo está acabando, eu vou tentar encerrar. E ela mostra o erro para o aluno, né? O Boca responde sim ou não, e o PharmaAlg ele mostra para o aluno o caso de teste que ele falhou, né? A gente tomou muito cuidado também com padronização de enunciados, com que tipo de variável que o programa está esperando, se é inteira, se é real, que tipo de saída que tem que ter, as condições de contorno, né? Nos casos de teste, a gente explora as habilidades esperadas. Por exemplo, tem um exercício específico que ele tem que evitar divisão por zero e coisas desse tipo, né? E esses enunciados estão sempre em evolução e aperfeiçoamento. E com todas as simplificações que a gente faz, a gente consegue introduzir já no primeiro período noções intuitivas de complexidade, nada de notação O, não é nada disso, notação ômega e tal, né? Mas é só falar para o estudante que as coisas têm custo e que esses custos podem ser dependentes da entrada, do quadrado da entrada, etc. A gente tem trabalhado com aplicações em imagens, para mostrar basicamente aplicações de matrizes, e o restante dos tópicos que estão aí no slide, eles vêm com bastante naturalidade, e a gente termina com o desenvolvimento de um jogo que no último semestre, por exemplo, foi a implementação do Snake. E, como eu disse, é a base do nosso projeto pedagógico. As turmas são pequenas e sincronizadas, e eu fiz uma análise com dados reais e a gente concluiu, apurou, né, que a nossa aprovação histórica é acima de 70%. E, atualmente, eu estou estudando, junto com meus colegas, o levantamento das aprovações, e eu estou muito focado em estudar retenção em algoritmos Zoom, principalmente as reprovações por nota, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado pela paciência de me ouvir um pouquinho. Aqui está o nosso contato. 11 minutos aqui, eu levei. Desculpa passar um minuto aí. Opa. Nossa, tem tanta Obrigado, coisa para falar, né? Fica à vontade, a gente tem tempo. Mas obrigado. Vamos abrir então a sessão aqui de perguntas e respostas. Alguém? Fabrício? Pode falar, Fabrício. Boa tarde, parabéns pelo trabalho aí, Marcos. Tenho uma dúvida, você comentou que o Pascal, né, é a linguagem do primeiro período. Aí eu queria saber, porque geralmente, né, a gente tem Portugal, Python, ou até mesmo C, né, nessas disciplinas introdutórias. Eu queria saber por que o Pascal e se não pode ser uma dificuldade, porque ele é um pouquinho mais diferente, né, em termos de estrutura das demais, né? Aí você pode comentar aí, por favor? Bom, primeiro porque no projeto pedagógico, orientação a objetos aparece no quarto período. Então, a gente decidiu no coletivo, né, por programação estruturada. E aí a gente poderia optar por diversas linguagens. A gente queria ou decidiu também por uma linguagem tipada. E, no caso, Pascal, fortemente tipada. A gente entende que é importante. A linguagem Python, ela permite... já você não depende muito desse tipo de coisa, né? Então, e a gente acha que a linguagem Pascal tem um compilador bem comportado, ela foi feita para ser didática, né? Então, por exemplo, a gente sabe que se você vai ensinar funções em C, não existe passagem por referência, e aí o aluno tem que ficar explicitando o endereço do ponteiro e não sei o que, isso para a gente só confunde, né? Então, no segundo período, a gente obriga os alunos a aprenderem C, e a partir do terceiro período, o aluno está habilitado a aprender a linguagem que ele quiser sozinho, né? Já na disciplina lá no quarto período, o foco é na orientação a objetos. Então, cada professor escolhe uma linguagem orientada a objetos de sua preferência e trabalha lá na frente, né? Então, o objetivo é programação estruturada, uma linguagem tipada, que tem um compilador bem comportado, e uma linguagem que está ultrapassada e nunca mais eles vão programar em Pascal. Isso a gente entende como benéfico ele precisar aprender a segunda linguagem. Perfeito, obrigado. Aí eu só tenho uma outra dúvida, né?
Eu não sei se eu acabei perdendo, então perdão, mas o curso ele já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. A gente ministra esse curso, bom, eu tenho 31 anos de casa, né, e desde sempre eu ministro essa disciplina, né, e junto com um grupo que já tem mais de 12 professores que vem circulando nesse time, né, e como eu disse, essas opções que a gente fez, elas influenciaram no projeto pedagógico do curso. Então, eu sei quais as disciplinas que são paralelas comigo e quais são as subsequentes. Os programas de todo esse encadeamento foram bem estudados, né? Então, por exemplo, eu não falo nada de representação binária, porque eu sei que na outra disciplina, que é circuitos lógicos, eles vão estudar isso. Então, por isso que eu estou só lá com números reais. Eu até menciono lá um exemplo, se você somar 2 números grandes aqui, né, positivos, vai dar um número negativo. Então, vai lá na disciplina de circuitos lógicos, você vai estudar o que é uma notação complemento de 2 ou ponto flutuante, e você vai entender isso lá. Mas eu não. A minha preocupação é, nessas 10 primeiras aulas, eu tenho que fazer com que os alunos entendam o que é um desvio, o que é uma repetição, que as repetições tem que ter condição de parada, que a variável de controle tem que ser modificada dentro do laço. Então, essa conceituação é que é mais importante para mim. E a linguagem Pascal, ela ajuda porque ela é bem comportada e permite que os alunos façam os exercícios no PharmaAlg. Eu tenho mais de 100 exercícios, são 110 exercícios para a disciplina inteira. Entendi, obrigado. Parabéns novamente pelo trabalho. Que agradeço a pergunta. Ok. Tem uma pergunta no chat aqui do Eric. O Eric está falando parabéns pelo trabalho, Marcos. Dado que mencionaram que utilizam um juiz online, as provas utilizam ele ou só no papel? Ele quer saber das provas. Uhum. E a segunda pergunta é se mesmo usando o juiz, as submissões são lidas pelo professor ou instrutor, porque dá trabalho analisar todas, né? Sim. Como vocês fazem? Então, as provas são no papel, e o PharmaAlg, ele não vale nota, mas a gente oferece para o aluno, aqui a aprovação é com nota 7. Quem tira menos que 7 vai para um exame final. Aí a gente fala para o aluno, quem fizer 90% do PharmaAlg, a gente aprova com 6. O que acontece? Quem faz 90% do PharmaAlg não fica com menos de 7. Então, a gente não precisa aplicar a regra, né? E, sim, eu vejo os exercícios do PharmaAlg em algumas aulas em laboratório, eu ando um por um, as nossas turmas são pequenas, até 30 alunos, e eu olho as soluções, porque nem sempre um programa que funciona é um programa bem feito. Então, eu tenho a oportunidade de falar para o aluno, que a indentação dele está ruim, que ele escolheu o nome ruim para a variável, ou que a lógica da solução dele não está boa, né? O exemplo que apareceu agora há pouco, né, do if then else, que tem um else, aliás, tem um if que devia ser um else, né? Então, eu trabalho muito isso com eles em aulas de laboratório. Okay. O Leandro está com a mão levantada, quer falar, Leandro? Por favor. Isso. Oi, Marcos. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Eu acho interessante isso aqui, essa construção coletiva, né, de uma disciplina. A gente também passa por isso na minha universidade, a Federal do Amazonas. E um desafio que a gente se depara é o seguinte: de início, a gente saiu especificando problemas assim, contextualizados. Por exemplo, tem uma conta de energia, e aí a conta de energia sofre um aumento de X%, e calcule o novo valor. Uhum. E a gente percebeu que assim, os alunos bugam, né? Quando tem esse tipo de... é mais fácil você pedir assim, leia um número e calcule 10% desse número. Se você bota o contexto, aí o pessoal buga. E se você só dá a fórmula, né, sai mais rápido. Vocês chegaram nesse tipo de dilema? Deram algum tipo de tratamento? Então, a gente acompanha no PharmaAlg, né, as dúvidas e os problemas. Então, a gente faz muito exercício. A primeira lista, eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do PharmaAlg bem rapidinho. A primeira lista, ela é só de read e write e expressões
aritméticas booleanas. Aqui, ó, eu tenho... Aqui, ó, a lista 1, 28 exercícios só de expressões. A lista 2, só desvios simples ou aninhados, né? E um pouquinho de laço simples, e assim por diante, tá? Então, você vê que o laço duplo ele vai aparecer lá na lista 4, que já está bem perto da prova já, né? Depois uma lista específica para séries. Isso permite depois que a gente trabalhe esse outro tipo de situação, né? Para vetores, funções e tal. E a gente... O primeiro exercício do Farmalg é esse aqui, que vem. Leia o número real do teclado, tá vendo? Cuidado com o enunciado, né? Eu digo que o número a ser lido é do tipo real. Vai ler do teclado, imprima a terça parte com 2 casas decimais. E aí eu dou os casos de teste para ele, exemplos, né? Nos moldes do que é feito em maratonas. Então, o caso de teste é importante porque ajuda a entender o enunciado, né? Ajuda bastante mesmo. Só para fazer uma propaganda, esse aqui é o nosso livro, Algoritmo e Estrutura de Dados 1, ele é disponível em Creative Commons nesse endereço que está aqui. Podem baixar à vontade, criticar, e cada crítica que a gente recebe, a gente vai aperfeiçoando o livro. Põe no chat para a gente, por favor. Põe. Tá. Pois não, vou parar em compartilhamento aqui, então. E dessa pergunta do Leandro, acho que faz todo sentido. A oportunidade que eu tive de lecionar nessa matéria introdutória, vários alunos vão perguntar sobre o laboratório, né, como fazer, né? Aí, lá era um pouco diferente, né? Então, os laboratórios eram feitos pela coordenação do curso. Então, a pessoa que estava lecionando não necessariamente sabia o conteúdo, né? Então, o aluno vinha para mim e falava, não sei, né, um enunciado, né? Conta para mim qual é o seu problema. E aí o aluno explicava o enunciado, explicava o problema, né? No meio da explicação ele já entendia a dúvida dele, já corrigia e já solucionava. Falei, é isso, né? Então, eles não conseguem, é difícil, né? E aí eu acho que entra um pouco do pensamento computacional que a gente comentou, né? Ser capaz de quebrar um problema grande em pequenininhos, abstrair as coisas. Tratar subproblemas, né? Ele procurar enxergar um problema em vários subproblemas. E às vezes você pega, como o Ricardo estava falando, que o papel é importante, porque você olha no papel, o cara tem o algoritmo ali, está certo. Então você, esse cara aqui, ele está brigando com o compilador, porque ele não aprendeu a sintaxe da linguagem ainda. Né? E já o outro não consegue entender o que é a terça parte de um conjunto. Ou um outro caso, que ele tinha um trapézio, né, que tinha as medidas do trapézio, e a pergunta é se aquele trapézio era um quadrado também. E daí ele faz um cálculo absurdo com áreas e tudo, e é só comparar se um lado é igual ao outro, né? Assim, então o papel é importante também em sala de aula. Isso que o Seifo falou, lembra muito aquela programação com pato, né? O duck programming, né? Uhum. Na hora que você explica, você formula, organiza melhor as ideias e aprende mais, né? Isso é verdade. Mesmo. Muita empresa usa. Tem lá. Ótimo. Eu acho que, pessoal, pelo horário aqui, a gente já se encaminha para o encerramento. Por mim, eu ficava a tarde inteira falando com vocês. Isso que eu também, eu adoro o assunto. A gente tem que marcar mais vezes, mais coisas aí da comunidade, né? Bom, então eu vou agradecer, né, a todos aí. Então esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar registrado aí no evento, né? Então outras pessoas vão estar assistindo, acho que o chat também fica gravado, então os links, tudo mais que foi colocado fica à disposição também. E é isso, pessoal, a gente encerra a sessão, fica o convite para vocês acompanharem aí o finzinho aí do Computem, hoje tem mais coisa amanhã, para encerrar, e ler os artigos, né, acompanhar aí a leitura. Então, obrigado, a gente fica com a vinheta agora do fim, que o pessoal da coordenação vai colocar.